sei, eu posso fazer já a questão das 5? Não, eu te pergunto isso porque assim, tu ainda tem que digitar ela no site, não é isso? Se eu resolvo ela pra gente, vai acertar aquele item, né? Obrigatoriamente, aí vai estar mascarando qual é o objetivo, entendeu? Esse é meu medo de resolver uma questão das 5. Eu tô seco para resolver, entendeu? Mas eu não sei, me parece que eu vou estar burlando alguma regra. Deixa eu dar uma dica então. Um corpo de massa é colocado no interior onde o corpo cujo volume é par, a altura máxima acima da superfície livre do líquido alcançará pelo corpo vale. Primeiro tu vai fazer física, meu amor, e vai achar a aceleração que o corpo tem. E a resultante vai ser o empuxo menos o peso. Certo? Descobrindo a aceleração dele, tu joga em Torricelli para ver qual velocidade que ele vai atingir quando atingir a superfície. Isso, estava parado. Beleza? Aí depois que tu descobriu a velocidade que ele atingiu, aí tu pode fazer isso aqui, descobrir quanto tempo ele vai demorar para chegar lá em cima. E depois calcular a altura. Aí tudo certinho, vai descobrir quanto tempo ele demorou para parar. Certo? Aí tu acha o tempo e sabes a velocidade, joga em outra equação da posição e descobre que altura que ele subiu. Tá, mas está tudo certinho. De repente dá uma revisadinha nos cálculos, tal, tá muito bonito o raciocínio. Poderia-se fazer a parte final por energia. A energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, se transforma em energia potencial gravitacional, mgh. Corta as massas. Usa a gravidade. Isso é só debaixo d'água, exatamente. Talvez seja isso então, tá? Mas então, isso está bem legal. Ô galerinha, vamos lá então, vai começar uma brincadeira nova agora. Eletrodinâmica. Para poder deduzir uma das equações da eletrodinâmica, eu vou precisar de uns conceitos de eletrostática. Mas na hora que for necessário eu faço uma revisãozinha e trago esses conceitos à tona de novo. Eletrodinâmica, como o nome está dizendo, vai estudar cargas elétricas em movimento. Então é a parte da física que estuda cargas elétricas em movimento. Que é o contrário da eletrostática, né? Porque as cargas elétricas estavam estáticas. Não que não pudesse haver uma questão ou outra com carga elétrica se movimentando em eletrostática. Só que agora não, agora vai ter um monte de cargas se movimentando. É a famosa ideia de corrente elétrica. Corrente elétrica, quando a gente coloca lá no livro, aparece um fio desenhado. E aí aparecem as carguinhas elétricas se deslocando dentro desse fio. E inclusive no livro fala, né? Corrente elétrica é movimento ordenado de cargas elétricas. Não sei ordenado aonde, né? Mas é o que o livro traz pra gente. Corrente elétrica é o movimento ordenado, eu vou colocar entre aspas porque é um absurdo. Ordenado de cargas elétricas. Ordenado uma ova. É uma loucura. Porém, aqui no ensino médio, para não perturbar a nossa mente, a gente diz que as carguinhas elétricas estão andando bem tranquila para frente. Ah, uma fila indiana de cargas elétricas. Na verdade, está mais para um vespeiro. Dentro de um fio, mesmo quando a corrente elétrica vai para a direita, pode ter um elétron doidão andando um pouco para trás nesse vespeiro. Ou seja, na verdade a corrente elétrica de um fio é como uma nuvem de insetos que dá uma bagunça, mas ela como um todo vai para frente. Isso é corrente elétrica. Aí, para não perturbar o jovem, né, não sei quem teve a ideia idiota de dizer que era movimento ordenado de cargas elétricas. E até hoje aparece esta palavra ridícula. Não tem nada de ordenado ali, só para escrever mesmo no livro, para a criançada não infartar. É o movimento ordenado de cargas elétricas. Quando a brincadeira começou, quando a gente começou a trabalhar com a ideia de corrente elétrica, o pessoal não sabia da existência do elétron ainda, foi anterior à experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr.
Então a galera supunha que as partículas que passeavam no fio eram positivas, tu vê. Depois, com o passar do tempo, a gente foi perceber que as partículas que passeiam dentro de um fio sólido condutor são partículas elétricas negativas. E aí já tem um problema, né? Quando eu for desenhar um circuito elétrico para vocês, eu farei dessa maneira. E eu preciso que tu reconheça cada um desses elementos representados. Essas linhas retas são fios condutores. Fio de cobre, fio de alumínio, são os materiais mais clássicos. Essa coisinha com uma barrinha maior e uma barrinha menor é chamada fonte de tensão. Fonte de tensão. O lado grandinho é o positivo, o lado pequenininho é o negativo. E essa cobrinha desenhada ali é o chamado resistor. Como o nome sugere, o resistor tem a propriedade de resistir à passagem de corrente elétrica. E quando a corrente elétrica flui pelo resistor, já que ele resiste à passagem de corrente elétrica, existe atrito e gera aquecimento. Então no resistor vai existir um fenômeno chamado efeito Joule. Que na verdade é a transformação de energia elétrica em energia térmica. O que é isso? Energia elétrica convertida em energia térmica. Sempre que energia elétrica for convertida em energia térmica, nós chamaremos esse fenômeno de efeito Joule. E isso era nítido nos primórdios dos circuitos elétricos. O pessoal percebia, botava a mão no resistor e tá quente esse negócio, cara. Aí eles se perguntavam, por que será que está esquentando aquilo ali? Que deve ter as baguinhas positivas que saem se deslocando dentro do fio e esfrega lá e esquenta. Ou seja, o que eu estou te dizendo é que no começo a galera achava que as partículas positivas saíam do polo positivo e iam para o polo negativo, já que os opostos se atraem. Com o avanço da ciência e a descoberta dos elétrons, nós percebemos que na verdade a corrente elétrica é no sentido oposto e é feita por elétrons. Por incrível que pareça, até hoje, em 2015, quando tu pega um circuito elétrico, tem uma seta desenhada no circuito elétrico. E essa seta representa a corrente errada. Porque isso está tão arraigado à cultura de quem é projetista de circuito elétrico, que até hoje a gente desenha errado a corrente elétrica nos circuitos. Então cuidado, hein? O vestibular vai te perguntar sobre isso. Qual é o sentido convencional da corrente elétrica e qual é o sentido real? É muito fácil tu saber qual é o sentido real, qual é o sentido convencional, mas eu vou te mostrar mais uma vez para garantir. Eu lembro que eu mostro isso pro pessoal e depois do tempo eles esquecem como é que faz esse processo. Para tu definir qual é o sentido real e qual é o sentido convencional da corrente elétrica, tu só tem que largar baguinhas positivas no fio ou largar baguinhas negativas no fio e lembrar que os opostos... Obrigado pela participação. Os opostos se atraem, os iguais. Se tu sabe disso, dessa máxima que qualquer criança sabe na rua, os opostos, receba. Ela nem sabe o que ela está dizendo, mas ela já responde. Está na boca do povo, o ditado popular. Se tu sabe que o grandão é... e pequenininho. E... todo mundo sabe disso. Ganhou uma caixa de chocolate grandona. Aê, ganhou um chocolatinho pequenininho. É o carro grandão, é o carrinho pequenininho. Tudo assim, né? Presentão grandão, é pequenininho. Então não tem como errar. Positivo, grandão, pequenininho, negativo. Se partículas positivas estivessem soltas nesse fio, para onde elas iriam? Para a direita ou para a esquerda?
convencional. Tu vê que só tem que saber que grandão é mais, pequenininho é menos. E largar a balinha positiva no fio e pensar, os opostos atraem. Bum. Já sabe que é o sentido convencional. Aí a galera percebeu, putz, não são partículas positivas que têm mobilidade nos materiais sólidos. São partículas e já com os opostos. E os iguais se repelem, esse é o sentido real, aquele é o sentido convencional. Os elétrons vão para esse sentido. Ah, entendi, professor. Então a corrente real é para a esquerda e a convencional é para a direita. Não, não, nesse caso, né, cara? Se eu trocar o positivo pelo negativo, mudou. Ah, tá, entendi então. O sentido convencional é horário. Não, querido. Não. Pode ser horário ou anti-horário, depende de como é que está o circuito, né? Se eu faço o circuito para baixo, o sentido convencional é anti-horário e o real é horário. Se eu fizesse o circuito desenhado para cima, mudou. Então, no cuidado, não tem regra. Não é para decorar hoje se é horário ou anti-horário, se é para esquerda ou para direita. Tem que saber como achar o sentido convencional e real. Larga a balinha no fio, os opostos atraem. Pronto. Se tu larga a balinha positiva, tu está achando o sentido convencional. Se tu larga no fio uma partícula negativa, tu está achando o sentido real. Simples assim. Então até agora eu não falei muita coisa. Até agora eu te falei que eletrodinâmica estuda cargas elétricas em movimento. Te mostrei quem são os elementos básicos do circuito elétrico, fios condutores, representado por linhas retas, fonte de energia, fonte de tensão, representado por uma barrinha maior e uma barrinha menor, já falamos quem é o positivo e quem é o negativo. O resistor do circuito, representado pelaquela cobrinha maluca ali. É o cara que tem a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. E ao resistir, aquece por atrito. Então o nome deste fenômeno, transformação de energia elétrica em energia térmica, efeito Joule. Beleza. Vimos que corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Tá light até agora. Nada demais. Preciso tomar cuidado aqui, preciso tomar cuidado. Quando eu vou falar de corrente elétrica, eu tenho que tomar um seguinte cuidado. Agentes transportadores de carga. Tem material que não traz essa análise que eu trouxe aqui para ti. Dá uma olhada, ó. Agentes transportadores de cargas. Eu até agora te mostrei quem são os responsáveis por transmitir as cargas nos sólidos. Mas seria legal tu também concluir comigo quem são os agentes transportadores de carga nos líquidos e nos gases. Claro, né? Ó, condutor versus isolante. Eu estou supondo que todos sabem que materiais condutores são aqueles que permitem a passagem de corrente elétrica, como os metais, e materiais isolantes são os materiais que não permitem a passagem de corrente elétrica, como borracha, madeira seca, ar. A prova de que o ar é um isolante térmico, né, o fato de as tomadas da sala de aula não estarem em curto agora. Tem ar entre o polo positivo e o polo negativo da tomada, e as tomadas não estão entrando em curto-circuito. Porém, mesmo os materiais mais isolantes, quando a tensão, quando a voltagem, popularmente falando, é muito alta, mesmo materiais isolantes podem se tornar condutores, né? Lembra do raio, né? O ar ele é isolante, mas chega uma hora que a nuvem está tão carregada que o ar passa a ser condutor. Estou falando de agentes transportadores de cargas em condutores. Se for material sólido, o único elemento capaz de transmitir carga são os elétrons. Mas nos líquidos não, meu amigo. Se tem água destilada, água pura H2O, ela é isolante. Mas tu coloca uma pitadinha de sal na água destilada, o cloreto de sódio, NaCl, vai sofrer dissociação iônica. E cátions Na+, e ânions Cl- ficarão flutuando, imersos no H2O.
E aí então eu vou ter cargas positivas e cargas negativas que vão transmitir a corrente elétrica. Então quando um líquido é condutor, ele transmite carga devido a cátions e ânions. Cátions que vão para um lado e ânions que vão para o outro. Não entendi, professor. Está querendo dizer que tem corrente elétrica nos dois sentidos dentro da água condutora? Sim. Tem cargas positivas indo para um lado e cargas negativas indo para o outro. Já num gás, como o gás que está dentro da lâmpada e que brilha sobre nossas cabeças nesse momento, o que está acontecendo ali é que o átomo de gás ficou excitado e perdeu um elétron. O elétron vai para um lado e o átomo de gás que perdeu o seu elétron ficou um cátion, vai para o outro. Então, em gases, nós temos elétrons fluindo para um lado, gases condutores, e cátions para o outro. Então, é raro o material que traz essa discussão, mesmo que rapidamente, somente o material apostilado, que é mais resumido. E eu sei que a concorrência tem isso no material deles, então não custa a gente aparar as arestas aí. Bacana tu saber quem é que transporta a corrente elétrica. Só decorar que são sempre os elétrons, que vai ser a maioria dos casos, no material sólido é pouco. Se aparecer no teu vestibular um líquido condutor ou um gás condutor, é importante que tu saiba que tem outros caras responsáveis pela condução, pelo deslocamento das cargas elétricas. Legal! Bom, agora que a gente já tem uma noçãozinha um pouco melhor do que é corrente elétrica, a gente pode dar uma avançadinha de nada aqui, ó. Para que corrente elétrica exista, eu preciso respeitar duas condições. Vamos ver quais são as condições a serem respeitadas para que corrente elétrica exista. Observe que a tomada é uma fonte de tensão, uma fonte de energia. Mas só a tomada não quer dizer que vai ter corrente elétrica, né? Tem tomada aí na sala e não quer dizer que naquela tomada esteja fluindo corrente elétrica. Eu posso ter um pedaço de fio condutor, aqui no quintal da casa aqui tem fio condutor, e não quer dizer que tenha corrente elétrica. Aqui. Tirei da tomada, ó. Tem fio condutor aqui, o cara pode lamber isso aqui, não dá nada. Isso aqui é um condutor e não tem corrente elétrica ali. Não basta ter condutor e não basta ter tensão para que exista corrente elétrica, né? Então, ó, condições de existência. Para corrente elétrica. Para a corrente elétrica existir, eu tenho que ter duas coisas para que exista corrente elétrica. Eu tenho que ter uma fonte de energia, fonte de tensão, mas só isso não basta, eu também tenho que ter um caminho, eu tenho que ter um condutor. Se eu tiver um caminho, e se eu tiver uma fonte de energia, aí sim eu terei corrente elétrica. E o nosso primeiro passo em eletrodinâmica, a nossa primeira definição importante aqui, é justamente a definição de intensidade de corrente elétrica. Então a primeira definiçãozinha de eletrostática. Intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica, letrinha I de intensidade. Imaginem vocês que eu pudesse fazer uma linha de chegada aqui dentro do fio e começar a contar quantas partículas passaram pelo fio em um determinado tempo. Nós já vimos de aulas anteriores que para calcular a quantidade de carga, basta pegar o número de partículas e multiplicar pela carga elementar. Se eu pudesse contar quantas partículas atravessaram uma certa região do fio, eu poderia descobrir a quantidade de carga que atravessou aquela região.
E se eu cronometrei o tempo que isso demorou para acontecer, basta dividir a quantidade de carga pelo tempo. E assim eu obtenho a intensidade de corrente elétrica. Quantidade de carga é coulomb, tempo é segundo no sistema internacional. E aí, coulomb por segundo, a gente vai chamar de ampere. Ou ampere, se tu preferir. Ampere. A unidade do sistema internacional para intensidade de corrente elétrica. Tu vê, se a gente quiser se divertir já daria, ó. Usando essas duas fórmulas, ou mesmo só essa, já daria para fazer algumas perguntas legais. Determine a intensidade de corrente elétrica. Para isso eu tenho que te dar a carga e o tempo. Determine a carga que fluiu no fio. Eu te daria a intensidade da corrente e o tempo. Determine quanto tempo demorou. Eu te daria a corrente elétrica e a quantidade de carga. Seriam as três perguntas clássicas para se fazer usando a definição de corrente elétrica. Vou fazer um adendo aqui, Já vi questão pedir intensidade de corrente elétrica em líquido. E o cara dava a quantidade de cátions que fluía para um lado e a quantidade de ânions que fluía para o outro lado. Então tu vê, né, nesse momento é importante tu saber que tu vai ter que pegar a quantidade de carga transportada pelos cátions e somar a quantidade de carga transportada pelos ânions, para depois dividir pelo tempo. Então toma cuidado, cara. Quando é uma situação de corrente elétrica em líquido, não custa o cara saber que se tiver carga positiva fluindo para um lado e carga negativa fluindo para o outro, tu não vai somar essas cargas e anulá-las. Tu tem que considerar que tanto as cargas positivas quanto as negativas são responsáveis pela corrente elétrica. Tá? Então isso aqui é uma coisa que pode ser perigosa em questões um pouco mais desafiadoras de eletrodinâmica. Muito raro a gente ver isso nos materiais, então não custa tu acrescentar num cantinho caso o teu material não tenha trazido isso. Legal. Mas agora é que vai começar a ficar divertido. Até agora foi só uma formulazinha relativamente tranquila ali de intensidade de corrente elétrica e definições gerais, básicas. Vamos começar a trabalhar um pouquinho melhor a ideia de circuito elétrico. Vamos que vamos! O negócio é o seguinte. Vamos montar um circuitinho elétrico aqui. Fio condutor, resistor, como por exemplo o filamento de uma lâmpada incandescente. Fonte de tensão, como uma pilha, uma bateria de carro, ou mesmo a tomada da tua casa. E eu vou instalar dois aparelhos aqui. Um aparelho que eu vou instalar aqui nesse circuito chama amperímetro. E eu te pergunto, ó pai, o que ele mede? Muito bem. O amperímetro mede ampere. Ele mede a corrente elétrica, ou para ficar mais bonito, a intensidade da corrente elétrica. E eu vou instalar neste resistor um aparelho que chama voltímetro. E o nome diz o que ele mede, volts. Ele mede quantos volts estão atuando no sujeito. Bom, e tu sabe que a física é feita de experimentos. A física é uma matéria que precisa de experimentos empíricos para a gente tirar conclusões. Eu vou fazer uma análise da corrente elétrica que percorre o circuito, a corrente elétrica I em ampere, dependendo da tensão, da voltagem, dos volts atuando nesse indivíduo que a gente chama de resistor. Voltagem em volts. E olha que curioso que nós vamos perceber. Essa minha fonte de tensão, eu posso substituir ela pelo valor que eu quiser. Eu inicialmente usei uma fonte de 10 volts. E aí eu fui lá e olhei no amperímetro. Sim, tinha 5 amperes. Aí eu pensei comigo, oh meu Deus, o que acontece se eu botar ali no lugar da fonte de tensão uma fonte que tem o dobro da voltagem, 20 volts. Voltagem é uma palavra considerada errada na física, tá gente?
Eu uso ela porque o leigo entende o que eu quero dizer quando eu falo voltagem. Mas quem manja de física fica magoado geralmente quando se fala voltagem. Eu acho uma frescura do caramba. Um dia voltagem vai ter que estar no dicionário. Não, mas para alguém aí que de repente tem um pai da área, né, ele vai ficar magoado de ver o professor falando voltagem. Então, me perdoem, eu estou usando uma licença poética aqui. Tensão, desculpa, oh meu Deus, tensão. Quando a tensão dobrou, eu olho ali para o amperímetro e o que eu percebo? Dobrou 10 amperes. Vou triplicar a tensão, 30 volts. Tirei a bateria, coloquei outra, 30 volts, olha lá, vendo? 30. Eu olho para cá e vejo 15. Aí a gente tem que se perguntar, esse comportamento foi assim só por causa daquele cara que eu coloquei ali ou qualquer outro indivíduo que eu colocasse ali teria o mesmo comportamento? Vamos chamar esse resistor de resistor X, tá vendo? Eu fiz a tabela para o resistor X. Aí eu peguei o alicate, cortei o fio, tirei esse resistor X e peguei um outro resistor lá no meu laboratório e soldei ali, ó. Soldei, agora é o resistor Y, eu coloquei ali. Resistor Y. E vou fazer a mesma análise matemática que eu fiz antes. Vou anotar a corrente elétrica dependendo da tensão aplicada no cara. E eu usei a mesma tensão usada no experimento anterior, 10, 20 e 30 volts. Quando eu coloquei 10 volts em cima do novo resistor Y, oh meu Deus, 2 amperes. Eles me pagando mesmo. 4, muito bem, que rápido, porra! Oh yeah! Vocês são foda! Ah, fico puto, cara. Fico puto já. Oh! Ridículo, né? Física é ridícula sempre. Desde que a gente bote pra pensar com vontade. Ah. Quem fez isso pela primeira vez foi um tal de Ohm. O nome da criança. Dizem as más línguas, né? Double! Dizem as más línguas que ele fez isso com tudo que tinha na frente dele. Diz até que a mãe dele ele colocou no circuito. E quando dobrou a tensão, dobrava a corrente elétrica, triplicando a tensão. Ele achou ter descoberto uma lei. E ele escreveu o que hoje é conhecida como primeira lei de Ohm. A corrente elétrica que percorre um resistor, que depois eu vou ter que botar uma outra palavra aqui. A corrente elétrica que percorre um resistor é isso, diretamente proporcional a quê? Obrigado. A tensão aplicada sobre ele. A corrente elétrica que percorre um resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Foi isso que nós percebemos nas duas experiências que nós fizemos. Dobrava, dobrava, triplicava, triplicava. E isso aparentemente funcionava para tudo, tudo, tudo. Bota um rato ali, pega um ratinho morto e amarra ele no circuito elétrico. Vai obedecer essa regra. Pega um tomate podre, bota ali, vai obedecer. Pega a mãe, amarra no circuito, vai obedecer. O problema é que a ciência foi evoluindo e nós acabamos nos deparando com materiais que são semicondutores, tipo galho e silício. São os dois maiores exemplos de semicondutores usados para fazer chip de computador. Quando eu pego um resistor feito de galho ou silício e vou fazer essa brincadeira, essa regra não é obedecida.
Ou seja, nós descobrimos que a primeira lei de Ohm não era lei. Só que aí nós vamos jogar fora essa ideia brilhante? Não, né, cara? Mas tu vê, a primeira lei de Ohm, do jeito que ela está escrita ali, ela não é lei. Ela não é lei porque tem materiais que não vão obedecer esta regra. Para poder salvar essa ideia brilhante, nós vamos acrescentar uma palavra na lei. A corrente elétrica que percorre um resistor ôhmico, a corrente elétrica que percorre um resistor ôhmico é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Pronto, agora é lei. E o que é, professor, resistor ôhmico? É o que obedece à lei. Ou seja, na verdade é a ciência evoluindo, nós percebendo que as regras aparentemente gerais não eram tão gerais quanto nós pensávamos, mas a ideia continua sendo maravilhosa, continua funcionando, e então a gente dá uma ajeitadinha na lei para ela continuar com o caráter de lei. Primeira lei de Ohm, a corrente elétrica que percorre um resistor ôhmico é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Isso, galera, só vale para a temperatura constante da gente. Se a temperatura do cara não for constante, isso não vale. Só para temperatura constante. Se tu for na loja ali da eletrônica do lado, comprar resistores, comprar uma fonte de tensão variável, comprar um amperímetro, isso aí tu gasta 15 pila, tá? Tu compra essas coisas por 15 pila hoje, né? Os trabalhos escravos na China tá assim fácil. Então tu vai lá, compra as coisas ali na eletrônica e vai pra casa brincar. Tu não vai conseguir detectar essa lei na tua casa. Porque quando tu colocar o teu resistor para funcionar, ele vai aquecer muito rapidamente. E a resistência dele vai tender a aumentar ao longo da experiência. Então tu tem que ter muito cuidado para conseguir detectar isso em casa. Dá para fazer, mas requer uma certa habilidade. Então na teoria é tudo muito mais gostosinho, né? Na prática isso dá encrenca. Feira de ciência, sempre a gurizada fica agoniada com essa história. Beleza. Peraí. Já que existe essa regra geral, então nós podemos criar uma ideia nova que vai nos ajudar enormemente no entendimento da eletrodinâmica. A partir da observação desses fenômenos que eu estou descrevendo para vocês, nós temos que ter uma ideia nova. Eu queria muito poder medir a característica desse indivíduo aqui, o resistor. Eu queria saber o quanto que esse resistor resiste à passagem de corrente elétrica. Então vamos criar uma grandeza física nova. Segunda definição matemática. Definição. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é uma característica dos resistores. Resistência elétrica nada mais é que a tensão aplicada em um resistor dividido pela corrente elétrica que o percorre. Esta é a definição matemática de resistência elétrica. Tensão dividido por intensidade de corrente elétrica. Cuidado, meus amigos, não confundam a primeira lei de Ohm, que diz que o I é diretamente proporcional ao V, com a definição de resistência elétrica. Isso aqui não é a primeira lei de Ohm. Isso aqui sempre poderá ser usado, porque a definição é a criação, é a sacação, é a boação de resistência elétrica. A primeira lei de Ohm não é a definição de resistência elétrica. Cuidado, são coisas distintas. Com esta definição de resistência elétrica, eu posso voltar no experimento 1 e no experimento 2 que eu fiz, e podemos, a título de exemplo, calcular a resistência elétrica do resistor X e calcular a resistência elétrica do resistor Y e analisar o que isso significa. Quando eu fiz essa experiência com o resistor X, qual dos 3 momentos eu devo usar para calcular a resistência elétrica dele? Como? Qualquer um.
5, ou se é 20 por 10, ou se é 30 por 15. Em todos os casos, a resistência do resistor X ficou 2 volts por ampere. O que significa dizer que a resistência elétrica do resistor X é 2 volts por ampere? Qual é a interpretação física? Que para poder passar 1 ampere exige 2 volts. Para homenagear o gênio que criou essas ideias, vamos chamar de ohm. 2 ohms. Vamos fazer o resistor Y. Para o resistor Y, não importa se é 10 sobre 2, se é 20 sobre 4, ou se é 30 sobre 6. Porque isso é constante, já que o resistor é ôhmico. Então, a resistência elétrica do resistor X deu 5 volt por ampere. Interpretação física. Para 1 ampere é 5 ohms. Esse símbolo aqui é a letra grega ômega. Teoricamente ela era para ser desenhada assim, ó, a letra grega ômega. Certo? Com o passar do tempo vai virar assim, ó, coisa assim, ó, sabe? Aquela coisa ali. Então, este é o ômega e este é o meu ômega. Só para tu saber, vai piorar, vai ficar mais torto ainda com o passar do tempo. Pô, cara, agora eu tô achando honesta essa ideia, ó. Porque de fato o resistor X com 10 volts ele deixava passar 5 amperes. O resistor Y com os mesmos 10 volts deixava passar só 2 amperes. Então o resistor Y resistia mais à corrente elétrica. E realmente a resistência dele deu 5, ó, comparada com a resistência do resistor X que deu 2. Ah, tem mais, hein? O cara estava deixando passar 2 vezes e meia mais corrente elétrica, ó. De 2 passou para 5, é vezes 2,5. E ó a resistência elétrica do outro cara, 2 vezes e meia maior. Então, pô, que ideia genial essa de resistência elétrica. Ideia funciona mesmo, cara. Apesar de a definição de resistência elétrica ter essa cara, eu prefiro pegar o I que está dividindo e passar. E eu chamo a fórmula então de V igual a R vezes I e chamo ela de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Porque essa fórmula aqui bem aplicada detona tudo. Tudo de eletrostática morre praticamente só de aplicar aquela fórmula adequadamente várias vezes. Em muitos materiais, em vez de V, se usa U. Tensão em alguns materiais eles chamam de U. E aí a fórmula fica URI, que eu acho que para vocês faz mais sentido. Certo? URI. Eu prefiro VRI, mas legal. URI. Mas como tem faculdade por aí que chama URI, né? Na região. Então vai de URI mesmo, não dá nada. Muito bem. Cara, com essa formulazinha de resistência elétrica, já teriam vários problemas de eletrodinâmica para resolver. Que é o que eu chamo de 3 problemas idiotas de eletrodinâmica. São esses caras aqui, dá uma olhada. Ó. Vou fazer um exemplo, ou exemplos, dos 3 problemas mais toscos que existem em eletrodinâmica. O legal é que todos os problemas, mesmo os mais complexos, nós conseguiremos deixar eles idiotas. Por isso que se tu sabe resolver esses 3 problemas que eu vou te apresentar, é grande a chance de tu resolver os mais complexos que nós faremos. Por exemplo, tomada da tua casa 220 volts, tu compra um aparelho que tem resistência elétrica de 10 ohms, e eu posso te perguntar qual é a corrente que percorre o cara. Ou tu botou lá no teu carro 12 volts, um aparelho que está consumindo 3 amperes. Aí eu posso te perguntar qual é a resistência do resistor desse aparelho. Ou por último, eu vou lá e te falo, pô, tem uma resistência de 15 ohms que está sendo percorrida por uma corrente de 2 amperes. Então qual é a tensão que está aplicada sobre esse resistor? Esses são os 3 problemas mais idiotas que poderiam aparecer em eletrodinâmica. E todos eles são resolvidos por VRI. 220 volts,
10 ohms, calcula a corrente elétrica. 22 amperes. Meu Deus. 12 volts, não sei o valor do resistor, corrente elétrica 3. 12 dividido para 3, R igual a 4 ohms. Bah, não pode ser mais fácil. E URI, se preferir, URI. O U é eu quero descobrir a tensão, a DDP. A resistência vale 15 ohms. E a corrente elétrica 2 amperes. 30 volts. Então, os 3 exemplos mais bobos que podem existir de eletrodinâmica. Esses são os 3 problemas mais bobos de eletrodinâmica. O que vai acontecer para a gente poder piorar essa situação é começar a acrescentar mais resistores, né? Vamos acrescentar mais resistores ali para deixar o circuito mais complexo. Aí a gente vai poder se divertir um pouquinho. Mas antes de deixar os circuitos mais complexos, eu quero aproveitar para te mostrar a segunda lei de Ohm. Antes de a gente começar a olhar circuitos elétricos mais elaboradinhos. O Ohm, além de ter trabalhado com circuitos elétricos simples, ele ficava se perguntando, né, do que depende a resistência elétrica de um fio condutor. Ele percebia que fios mais compridos, fios maiores, apresentavam maior resistência elétrica. Ele pegava lá 2 fios idênticos, feitos de cobre, com a mesma espessura, com a mesma bitola que a gente chama, com a mesma área da seção. Ele percebia que o fio que era mais comprido tinha maior resistência elétrica. Se ele pegasse 2 fios de mesmo tamanho, mesmo comprimento L, e um mais grosso que o outro, com a bitola maior, ele percebia que o fio mais grosso tinha menor resistência elétrica. E ele também percebia que o material do qual o fio é feito, material também influenciava na resistência do fio. E aí ele começou a fazer uma série de experiências para poder descobrir do que depende a resistência elétrica de um condutor. Ele percebeu que a resistência elétrica de um condutor é tanto maior quanto maior for o comprimento desse condutor. Um fio com as mesmas características do outro, mas com o dobro de comprimento, gerava o dobro de resistência. O triplo de comprimento gera o triplo de resistência. É assim que as operadoras de TV verificam se tem gato no sistema, né? O técnico vai lá com o multímetro, ele sabe quantos apartamentos estão com a TV a cabo, então ele sabe quantos metros de fio estão conectados naquele fio, ele pega um ohmímetro, um medidor de resistência elétrica, e vê lá quanto é que tem resistência elétrica. Ele que fez a instalação, ele já tabelou, né? Pô, essa resistência elétrica dessa instalação tinha 100 ohms. Aí de repente foi para 115 ohms de uma semana para outra. Instalaram o gato. É só ir lá ver qual foi o apartamento onde o gato foi instalado. Então tu vê, né, cara? O tamanho do fio interfere na resistência elétrica. Sabendo a resistência elétrica, eu posso medir qual é o comprimento de um fio, sem nunca ter olhado as extremidades desse fio, certo? Sem nunca ter esticado o fio. Muito doido. Ohm também percebeu que fios mais grossos tinham menor resistência elétrica. O dobro da espessura, o dobro da área da seção, dava metade da resistência elétrica. Ou seja, a área da seção do fio é inversamente proporcional à resistência elétrica. E aí ele começou a fazer experimentos com fios de mesmo tamanho geométrico, mas com materiais diferentes. E ele percebia que o fio de cobre se comportava diferentemente de um fio de alumínio, de um fio de tungstênio. E aí ele chamou de resistividade elétrica a grandeza física que relaciona o tipo de material que está sendo usado no fio. Esta formulazinha, sim, é chamada de segunda lei de Ohm. Então tu vê, né? L é o comprimento do fio, comprimento. A é a área da seção, área da seção
transversal. Pegou o fio, cortou, né? Cortou o fio, fica uma areazinha, é aquela areazinha. E o Rho é a resistividade, que depende do material. Resistividade. Segunda lei de Ohm. Olha, nenhum aluno reclama o fato de o comprimento ser diretamente proporcional à resistência. Quanto maior o comprimento do fio, mais o elétron vai ter que vencer resistências para poder terminar sua travessia e maior vai ser a dificuldade dele atravessar o fio. Para justificar o fato de a área ser o contrário, vamos pensar assim, ó. Primeiro, qual é o fio mais fino que o homem pode criar? Qual é o fio mais fino que o ser humano pode criar? Como é que seria esse fio? Está dentro do teu bolso esse fio aí. Não chegou nesse ponto que eu vou te comentar, mas vai ser assustador o que eu vou te falar. A matéria é feita de quê, gente? Átomos. Qual é o fio mais fino que o ser humano pode criar? Qual é a espessura desse fio? Um átomo. Tudo bem? Fazer uma fila indiana de átomos? Aceitável? É o fio mais fino que pode existir, uma fila indiana de átomos. Tudo bem pra ti? Ah, tá de sacanagem, né, professor? Sim, o teu celular, tu acha que o quê? O circuito elétrico dele, o que que é? Um fio dessa grossura que tem no teu celular? No teu celular, tá? O chip processador dele tem 3 átomos de espessura, o fio lá dentro. 3. Não é 1, mas 3. Tá no limite já, tá vendo? Mais alguns anos os celulares estarão, para a tecnologia atual, estarão no limite do que é possível miniaturizar. Que viagem, né, cara? Não dá pra acreditar que teu computador tem fiozinhos com 3 espessuras, átomos de, né? 3 átomozinhos um do lado do outro para fazer a espessura do fio, ó, coisa assustadora. Peguei o fio e conectei daqui lá, ó, o fiozinho mais fino do mundo, uma fila indiana de átomos. Como é que o elétron vai fluir por esse fio mais fino que existe, uma fila indiana de átomos? O elétron tem que ir de um átomo para o outro, né? Então um átomo pega, passa o elétron próximo, pega, passa, pega, fica passando o elétron de um átomo para o outro. Aí eu te pergunto, eu vou lá e dobro a espessura do fio. Eu boto 2 filas indianas, uma de átomo do lado da outra. O que aconteceu com o número de agentes transportadores de carga? Antes era só um átomo, né? Pega um elétron aqui e passa para o próximo. Pega um elétron aqui e passa para o próximo. Agora eu não tenho 2 filas dessa fazendo esse processo? Vai dobrar a quantidade de carga que eu posso fazer fluir para esse fio, né? Por isso que quanto mais espesso o fio, quanto mais grosso, mais filas indianas de átomos eu tenho. Mais agentes transportadores de carga. E por isso que cai a resistência elétrica quanto mais grosso é o fio. Beleza, galera? Só para a gente poder ver que faz todo o sentido. Legal. Perguntas famosas nessa parte. O que acontece quando eu triplico a comprimento do fio e faço a área do fio cair pela metade? O que acontecerá com a resistência elétrica de um condutor se eu triplicar seu comprimento e reduzir a área da seção pela metade? Não? Quanto? Tripliquei esse, tripliquei o L e reduzi o A pela metade. O que aconteceu com a resistência? Aumentou 6 vezes, sextuplica, a colega disse. Gostei, vou provar. Vou usar isso como exemplo 2. Então, ó, tinha um certo fio condutor que tinha um certo tamanho L, feito de um material X e tinha uma área da seção A. Um sujeito foi lá e pegou um fio feito do mesmo material X, porém o comprimento é 3L. E o fiozinho ficou mais fininho, ficou com a área A sobre 2. Se a resistência desse fio é R, qual é a resistência do novo fio? Essa é a pergunta famosa. Usando a lei de Ohm no primeiro fio, eu não teria nada para calcular. Essa é a fórmula para calcular a resistência elétrica do primeiro fio. O segundo fio, vamos ver, a resistência fica Rho é o mesmo Rho porque é o mesmo material.
reduzida pela metade, A sobre 2. Divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. Então a resistência do novo fio ficou 2 vezes 3, 6 ρL sobre A. 6 ρL sobre A e ρL sobre A era a resistência original. Por isso que a resistência elétrica fica 6 vezes R, o sextuplo do que era. Pela área ser ao quadrado não devia... Ah, parabéns pela tua colocação. Se eu tivesse dito que o raio do fio caiu pela metade, eu teria que lembrar que a área de uma coisa redonda é πr ao quadrado. E aí o ao quadrado influenciaria. Mas eu não disse que o raio do fio caiu pela metade, eu já disse que a área da seção caiu pela metade. Então a tua colocação é perfeita. Uma questão nível 2 dessa, então já seria realmente assim, ó. Um fio de comprimento L e raio da seção transversal R sofre uma transformação na qual o comprimento do fio caiu a metade do que era e o raio da seção triplicou. O novo raio ficou 3 vezes o raio anterior. Sabendo que a resistência do primeiro fio é R, qual é a resistência R' do novo fio? Aqui, embora a questão tenha ficado parecida, a maneira de proceder já vai ser bem diferente. Observe por quê. Olha só que interessante. Pela segunda lei de Ohm, a resistência elétrica é ρ vezes L sobre A. Para o primeiro fio, estou supondo que é o mesmo material, tá? O mesmo material, os dois fios. Rho não mudou. O L do cara ele chamou de Lzinho mesmo. E ele disse que ele tinha um certo raio. Se ele falou em raio, eu tenho que supor que é redondo. E a área de um círculo é πr ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a resistência elétrica do primeiro fio, do fio original. O novo fio vai ter uma resistência elétrica R'. Como o material é o mesmo, o ρ é o mesmo, mas o fio foi cortado à metade. Portanto, o novo comprimento é L sobre 2. E a seção do fio teve o seu raio triplicada. Falou em raio é redondinho. E área de círculo π R ao quadrado, só que o novo R é o R', né? Então é o R' ao quadrado. Eu vou substituir esse R' por 3R. E esse 3R vai ser elevado ao quadrado. E aí a tua colocação foi perfeita para levantar essa questão. R' é igual, fazendo a multiplicação ali, ρ vezes L sobre 2. Cuidado, hein? Divisão de fração é a primeira, vezes... E 3 vezes 3, 9. Então vai ficar 9πr ao quadrado. A nova resistência elétrica ficou ρ vezes L sobre 2 vezes 9, 18πr ao quadrado. Olha para a resistência nova e olha para a resistência original. O que uma tem que a outra não tem? Só o 18 ali embaixo, né, gente? É tudo igual, né? Então eu posso dizer que a resistência nova, R', é a resistência anterior dividida por 18. Caiu 18 vezes a resistência. Que caiu pela metade estava na cara, porque o comprimento tinha caído pela metade. Agora, o fato de ter deixado o raio 3 vezes maior, colaborou para uma área 9 vezes maior da seção, né? E aí então teve 9 vezes mais agentes transportadores de carga, fazendo com que a resistência caísse a nona parte. Cair pela metade e cair na nona parte é cair 18 vezes.
Esse tipo de questão já dá um índice de acerto bem baixo, porque é literal, né? E o aluno ele dá uma travada quando trabalha só com letras. Até ele se convencer, né, de que a letra é um número, representa um número. Eu travava direto nas questões literais. Então, dois exemplozinhos clássicos aí para a gente trabalhar a segunda lei de Ohm. Gostei da colocação, parceiro. Obrigado. Quanto tempo nós temos, pessoal? Alguém dá uma olhadinha aí para mim? Quanto tempo nós temos para eu dar uma avançadinha, uma gotinha só? Yeah, é o que eu precisava. Beleza. Vamos dar uma olhadinha agora então, pessoal, em circuitos elétricos com mais de um resistor. Já que circuitos elétricos com apenas um resistor, nós já resolvemos os três casos clássicos.